Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia. Eu hoje queria tratar um pouquinho sobre um assunto que se refere ao vídeo anterior que foi postado aqui. O vídeo anterior foi sobre classificação dos seres vivos e taxonomia, um pouquinho sobre o motivo de se agrupar os seres vivos, né, de colocá-los em grupo através das características e quais são esses grandes grupos, essa área que a gente chama de taxonomia. E eu falei um pouquinho sobre o conceito de espécie, né? Algumas questões mais específicas aí de espécie, né? Definição de espécie, de ser vivo pertencente a uma espécie. Mas eu queria tratar nesse vídeo algo que ficou um pouco solto no vídeo anterior, que foi em relação a nome científico. Toda espécie que é conhecida e catalogada, ou seja, que vai ser identificada e vai ser agrupada, né? Ou seja, vai ser colocada dentro de algum grupo. Primeiro vai ser analisada as características dela, né? Que tipo de célula ela tem, ela é unicelular, é um ser unicelular, pluricelular, se assemelha a quais indivíduos, né? Como ela faz para obter alimento, ela faz fotossíntese, ela não faz, enfim, entre vários aspectos. E ao final é dado um nome científico a essa espécie. E a gente fala em nomenclatura científica, né? A classificação dos seres vivos engloba a sua nomenclatura, o nome que ela vai receber agora que ela é conhecida, agora que alguém a identificou. Bom, para que a espécie possa ser identificada, né, com mais facilidade, independente de onde eu estou, independente do local do mundo onde ela se encontre, onde eu esteja, né, enfim, para eu ter informações sobre essa espécie, é preciso que se dê um nome, e esse nome não pode ser é diferente do nome popular. Por exemplo, mandioca é um alimento, né, um alimento vegetal, de origem vegetal, né, na verdade é a parte de uma raiz que a gente usa como alimento, de uma planta, que ela recebe vários nomes populares, mandioca, aipim, né, também, acho que macaxeira em alguns locais também, né, do Brasil, né, e eu estou falando só no Brasil, né, esses nomes são conhecidos para o mesmo alimento, para o mesmo tipo de ser vivo. Esses são nomes populares, regionais, que correspondem a uma espécie específica, que na verdade é a Maniotis suculenta, se não me engano, é o nome científico dela. O nome científico é aquilo que vai ser sempre o mesmo, independente do local onde eu esteja, do mundo, para facilitar a identificação. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do nome científico da espécie humana, que é o Homo sapiens. Eu acho que até citei esse termo no vídeo anterior, esse nome, né? É um nome científico, e se vocês repararem, todo nome científico, ele é composto de dois nomes, na verdade, duas palavras. Tanto que a gente diz que o nome científico ele é binomial, porque compreende dois nomes. Vou usar a espécie humana que é mais simples, né? Mais fácil da gente lembrar. Homo sapiens. O Homo sapiens, essas duas palavras aí que correspondem à espécie humana, o ser humano, é o Homo sapiens independente do local do mundo em que eu esteja. Se eu estou no Brasil, se eu estou no México, se eu estou na Europa, né, enfim, qualquer país da Europa, se eu estou na África do Sul, se eu estou na Nigéria, se eu estou no Japão, sempre vai ser Homo sapiens, o nome da espécie. Isso é para facilitar o entendimento, a comunicação, né, de qual ser vivo eu estou me referindo, sobre quem eu estou falando. Além disso, como vocês podem até perceber, o nome científico ele é um pouquinho diferente das palavras que nós estamos habituados. Então, Homo sapiens ou Maniotis suculenta, como é o nome da mandioca, aipim, macaxeira, seja da forma como você conhecer esse alimento, né? É um nome que tem origem no latim. Porque no latim, por isso é um pouquinho esquisito, né? Canis lupus, que é o nome do científico do cachorro doméstico. Bom, o nome científico tem que ser no latim, porque o latim é uma língua morta. O que é uma língua morta? É uma língua que não se usa mais em lugar nenhum do mundo. Porque a língua, os idiomas, né? E aí os professores de línguas podem dizer, mas o idioma, seja ele o português, o inglês, o espanhol, o francês, enfim, são línguas vivas, não precisa nem colocar as aspas, são línguas vivas, vivas no sentido de que elas são utilizadas por populações humanas e como qualquer idioma, qualquer língua, ela sofre alteração com o tempo, ela não é estática, né?
A língua nem sempre, antigamente tinha um tempo que a gente falava no português voz me ser, né? Talvez tenha pessoas mais idosas ainda hoje que utilizem esse termo. Hoje em dia a gente não usa mais, é até estranho. Quando eu falo isso para meus alunos, eles falam, eu nunca nem ouvi falar em voz me ser, né? Eu me sinto até um pouquinho mais velha, né? E eu sou mesmo que eles, né? Mas tudo bem. A língua, então, ela é viva, ela muda. É importante justamente por isso que o nome científico seja no latim, porque não vai mudar mais, não vai ter né, não vai ter nenhuma grande mudança. Então sempre vai ser Homo sapiens, sempre vai ser o Canis lupus, né? E independente da interpretação que se tem dessas palavras, tá? Além disso, ele é binomial, composto por duas palavras, como eu já falei, Homo sapiens, Canis lupus. E a primeira palavrinha, elas nunca podem vir desacompanhadas, ou melhor, a segunda palavra nunca pode vir desacompanhada. Por exemplo, não existe só sapiens, existe Homo sapiens. Homo pode até vir desacompanhado, porque a primeira palavra se refere ao gênero daquela espécie. Homo sapiens, Homo é o gênero. Se eu pergunto assim, qual que é o gênero da espécie Homo sapiens? Gênero é um grupo, né? Um táxon, até comentei no vídeo anterior. É Homo, porque é a primeira palavra do nome dessa espécie. Já existiram, hoje em dia a gente só tem nós, seres humanos, como representantes do gênero Homo. Já na história da vida, né, já teve outros integrantes, como por exemplo Homo erectus, Homo neanderthalensis, que é conhecido como homem neandertal, enfim. Canis lupus, a gente tem, por exemplo, o cachorro, né? Qual é o gênero do cachorro? Canis. Que outros animais, inclusive lobos, né, também fazem parte desse gênero. Tá. Outra coisinha importante é, o nome científico sempre vem acompanhado, quando ele está escrito num texto, ele geralmente, em qualquer livro que você for ver, ele vai estar escrito em itálico, com aquelas letras deitadinhas. Por quê? Porque o nome científico, por regra, ele precisa ser destacado do resto do texto. Para que quando você bata o olho, você veja aquela estética, né? Binomial, são dois nomes. É diferente, porque tem origem no latim, né? Mesmo não preciso saber latim para isso. Mas são palavras que eu não estou muito habituada. E tá deitadinho, é nome científico. Vai ser nome científico, vai ser assim. Se eu tô vendo assim, vai ser assim em qualquer lugar do mundo que eu for, o nome científico daquela espécie. Outra coisa importante também, que é regra, a primeira letra da primeira palavra sempre vem em maiúsculo. Então, no caso do Homo sapiens, começa com H, Homo, né? O H é maiúsculo. Só o H do Homo. A segunda palavra, o sapiens, o S, a letra A, a inicial da segunda palavra, que é o S no caso de sapiens, ela não está em maiúsculo, ela sempre tem que estar em minúsculo. E como eu falei, sapiens nunca aparece sozinho. Não existe só sapiens, existe Homo sapiens, que é o nome da espécie, que é o mais específico que eu vou chegar, né? Falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. E sapiens esse termo, então, sapiens, eu chamo isso de epíteto específico. Aquilo que junto com o gênero especifica o indivíduo, a espécie, né, que ele faz parte, sempre junto com o gênero. Homo sapiens, no caso, Canis lupus. Bom, eu falei que esse vídeo ia ser um pouquinho mais curto, vou parar por aqui então. Só queria trazer um pouquinho dessa questão da nomenclatura binomial, que é algo, né, científica, que é binomial, que é algo importante aí da classificação biológica. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Tchauzinho!